Temos a oportunidade de conversar nessa casa de amor. Hoje eu estou representando a primeira União Regional Espírita, uma união de 163 casas, né? E nós palestrantes dessas casas, mensalmente estamos trocando em todas as casas dessa primeira região. Então, dá-se um tema e a gente elabora uma palestra, e em todas essas casas da grande Florianópolis, esse tema é explorado, é falado e é discutido, não é? Então, mais uma vez eu agradeço a casa, a Jesus, pela oportunidade de conversar com vocês mais um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre o tema piedade filial. E diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus há de te dar. Esse assunto é interessante, embora muitos de nós não consigamos ainda elaborar princípios e explicações. Às vezes, e muitas vezes, para não dizer muitas vezes, acabamos deixando esse tema tão importante do Evangelho, do capítulo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, porque achamos que não tem tanto significado. O que eu fiz? Qual é a ideia dessa exposição de hoje? É nós conversarmos sobre vários assuntos que relacionam a ser pai, a ser filho, a ser irmão, para que depois nós mesmos possamos tirar as nossas conclusões. Esta é a ideia. É uma leitura de um ponto de vista desta forma. E dessa forma também eu vou iniciar com um conto. É o conto do filho pródigo. Começamos, se me permitem, com uma historinha. E ela diz assim: há muito tempo, tínhamos uma casa, um senhor que tinha vários empregados, uma vida estável, plantações, animais, tinha 2 filhos. E num determinado momento, o filho menor disse ao pai: "Ô pai, eu preciso da minha parte, do seu dinheiro", né? Antigamente era comum os filhos terem as suas partes, né? E dessa forma, ele explicou que acharia que iria prosperar, que ele precisava desse dinheiro para viajar para terras longínquas, e lá ele iria prosperar e iria seguir toda a sua vida. O pai, sábio mesmo naquele tempo, mesmo tentando evitar a situação, acabou fornecendo essa parte do dinheiro para que esse filho fosse buscar as suas esperanças, né? E quando ele foi para esses lugares, terras longínquas, muito longes por sinal, ele arrumou, entre aspas, vários amigos. Ele tinha amigos por todos os lados. Todos os dias ele dava festas, banquetes. Todos os dias ele era visitado por muitas pessoas. Isso se prolongou por muito e muito tempo. Qualquer situação com a vida real não é coincidência. Como muitas pessoas se aproximam da gente, né? Quando nós, entre aspas, temos algumas coisas para dar, que não é o nosso caso. Mas mesmo assim acontecendo, chegou um momento dessa história que esse rapaz gastou todo o seu dinheiro. E quando ele gastou todo o seu dinheiro, ele começou a passar dificuldades. E essas dificuldades foram aumentando, os amigos já não estavam mais ao seu lado, as festas, claro, estavam acabando, e chegou ao ponto em que ele não tinha mais nem o que comer. Já estava entrando em desespero. Vejam bem, tudo isso podemos comparar com situações da nossa vida, situações da nossa caminhada, relativo às decisões que tomamos nas nossas vidas. Não é verdade?
Chegou um determinado momento que ele já não tinha mais o que comer, não tinha mais o que vestir. Ele foi até um senhor que tinha na região, um senhor que era bastante diferente do seu pai, e pediu para esse senhor: olha, eu preciso trabalhar, qualquer coisa, me arrumem qualquer coisa que eu preciso comer, que nem comida eu tenho, nem roupa e nem lugar onde dormir. Ele já passava frio, já passava todas as necessidades imagináveis. Esse senhor chegou e disse para ele assim: vou te arrumar um trabalho. E ele foi trabalhar na fazenda desse senhor. Chegando lá, foi mais difícil que possamos imaginar. Ele cuidava dos porcos ao ar livre. E a alimentação dele, para vocês verem a dificuldade que ele passou naquele tempo, a alimentação dele nem era a mesma que os próprios porcos comiam. Então, nem a comida que o dono dava para os porcos, ele estava dando para essa pessoa. Então, ele passou muito tempo nessa situação, até que chegou à conclusão: meu Deus, realmente tudo o que eu procurei não é aquilo que eu preciso, não é aquilo que eu esperava que era. Eu vou tentar voltar para a casa de meu pai e vou pedir para trabalhar na fazenda dele, nem que seja como se fosse uma pessoa que ganhe o mínimo possível. E assim começou a caminhada. Passou-se vários meses pelo mar, passando fome, frio, humilhação, até um dia que ele se aproximou da casa do pai dele. Quando ele chegou próximo à casa do pai dele, de longe o pai dele avistou e chamou os empregados, que tinham vários empregados, e ele chegou próximo ao pai, imaginando, que não seria tão bem recebido. O pai, já quando estava a caminho dele, já disse para os empregados: preparem roupas, preparem alimentos, vamos fazer uma festa hoje à noite. Ele chegou próximo ao pai e disse assim: pai, por favor, eu preciso, nem que seja o mais baixo emprego que você possa me dar, mas eu gostaria sinceramente de voltar. A resposta do seu pai foi o seguinte: ele deu um abraço no filho, chorou, e ali ele deu um dos maiores exemplos que a gente pode levar dessa história, que é o da caridade, que é o da sabedoria de entendermos que nem todos nós e nem sempre todos nós estamos pensando e entendendo as mesmas coisas que os outros. E que o erro, o cometer um erro, é um direito, embora muitos de nós não aceitemos. Na prática da vida, nós vamos entender mais tarde, ou durante esse tempo, que o erro é uma situação necessária para que nós possamos entender o que realmente passou. Porque quando ganhamos, vejam na prática, as coisas de mãos dadas, como a gente pode usar essa expressão, a gente não dá o mesmo valor. Como é que nós vamos saber realmente o que é bom e o que não é bom, se nós não temos a oportunidade de errar para saber o que não é bom? E aí, continuando o raciocínio, nas minhas exposições eu costumo sempre questionar, mas não questionar vocês. Nesse momento da humanidade, meus irmãos, nós precisamos modificar algumas atitudes que nós já trazemos há muito tempo. E quais são essas atitudes? A mudança de direcionamento das coisas, que podemos explicar mais ou menos assim: você está errado, você é isso, você. Ou seja, a todo tempo nós estamos prestando atenção para fora. A todo tempo nós estamos comparando alguém com outro alguém, mas nunca a nós mesmos. Então, nesse momento energético do planeta, nesse momento da humanidade, todos os caminhos estão nos levando, quer pela dor ou pelo amor,
para começarmos a olharmos por ser mais importante que possa existir, que somos nós. Entendamos, ninguém está aqui para salvar o mundo. Estamos aqui primeiro para nos arrumar as nossas deficiências, que são muitas, para errar e aprendermos com o erro, porque o verdadeiro espírita não é aquele que é o melhor, é aquele que busca todos os dias ser um pouquinho melhor. Então, na verdade, nós estamos aqui para entender esses mecanismos, que são justamente olhar para nós mesmos. E como a gente faz isso? Um dos métodos mais eficientes é nos perguntar. Nos perguntar. O que significa isso? Vocês podem fazer isso a partir de agora com a sequência dos slides. Quando eu disser assim, quem são os nossos pais? Se perguntem, quem são os meus pais? Porque desse momento vocês param de prestar atenção no que eu estou dizendo e estão buscando dentro de vocês as respostas do momento de entendimento que cada um tem. Vejam bem, vocês não estão analisando o externo, vocês estão analisando o que é mais importante nesse momento, que é o interno. Quando eu pergunto, por que eu não estou bem? Por que eu fiz isso? Quantas vezes vocês fazem isso por dia? Quantas vezes nós fazemos isso por dia? Por que eu agi dessa forma? Olha, a resposta vem rapidinho, não vem? Experimentem fazer isso. Isso é olhar para dentro. Isso é revisar em que possamos ser melhor adiante. Então, quem são os nossos pais? Em família, vamos analisar juntos agora alguns conceitos então sobre isso. Família. Fiz algumas pesquisas e trouxe algumas informações. Esse é do item 8 do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados em compromisso inadiável para a reparação graças à contingência reencarnatória. Daqui a pouco vamos falar sobre reencarnação. A família é mais do que o resultante genético. São ideais, os sonhos, os anelos, as lutas árduas, tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que os cimentam nas ligações da concessão divina. No mesmo grupo doméstico, onde mendram os nobres expressões de elevado nível espiritual da terra. Ou seja, esse conceito de família, ele pode ser ainda dividido em duas situações, didaticamente. Primeiro, as famílias corporais, que podemos definir assim: é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou elevação. E elas são frágeis como a matéria. Olha que forte. As famílias ligadas pelos laços corporais são frágeis como a matéria. Com o tempo, muitas vezes se dissolvem, moralmente, já na existência atual. E pelos laços espirituais? Uma definição. É uma constelação de inteligências cujos membros estão na Terra e nos outros mundos. E elas são duráveis. As primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. Vejam bem, quando Jesus disse: quem é teu pai? Quem é tua mãe? Quando vieram chamá-lo para ir receber os parentes próximos que estavam chegando. Já naquela época ele estava tentando, através de explicações, trazer que a família não é apenas um conjunto, este que nós estamos hoje. Ele quis dizer, como muitos mal entendem, que não apenas é nossa mãe ligada pelos laços corporais, não apenas o nosso pai ligado por laços corporais, são a nossa família. Porque quando nós fomos entender com o tempo, ou já muitos de nós já conseguimos concluir isso,
Quando nós estamos falando que Deus é o Pai, ora, se Deus é o Pai, quem são seus filhos? Todos nós. E se nós somos filhos dele, quem nós somos? Somos irmãos. Então vejam, o entendimento que foi passado de família é muito mais amplo. E ele deu ênfase nesse momento aos laços espirituais também. Porque esses são os laços que perduram. Os laços de sangue não criam forçosamente as ligações entre os espíritos. Olha só. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Item 8 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando ainda, não é o pai que cria o espírito de seu filho, ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro, o corpo, não é? Cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Porque a gente está analisando as funções, as definições e as conclusões do que é ser pai, do que é ser filho, para que nós mesmos possamos tirar essas conclusões no final. Continuando, os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Eu deixei em azul isto para que chame a atenção. Por que na família atual, quando se fala de encarnados, é usada essa expressão, o espírito não procede do espírito? Será que o espírito nasce do espírito? Sabemos que não. Sabemos que nós somos seres milenares, meus irmãos. Nós passamos por muitas reencarnações, e muitas reencarnações. E em cada vida que a gente passou, foi como se fôssemos entendendo uma matéria necessária para a nossa evolução, com seus acertos e seus erros. Os seus erros, quando geramos energias não boas, e não resolvemos nesse momento que geramos, acumulamos o nosso corpo espiritual para que possamos resolver. Vejam bem, nós estamos ligados diretamente a leis perfeitas e imutáveis. E essas leis, não temos como ignorá-las. Se nós geramos uma energia de desequilíbrio para alguém, se ela recebeu ou não, dependendo do nível vibratório que ela está, nós vamos gerar essa energia para nós mesmos. Vai fazer parte da nossa psicosfera, do nosso campo energético, da nossa alma, se quisermos simplificar com as palavras, esta energia. E sabemos que se geramos, vamos ter que reequilibrá-la. Se não for na vida atual, vai ser na próxima vida. Por isso que hoje em dia, meus irmãos, a maioria das pessoas, inclusive a maioria das pessoas não entende isso, porque sofrem, porque tem doenças, porque tem situações difíceis financeiras, psicológicas, enfim, todos esses problemas que as pessoas têm. Elas não entendem por quê. Primeiro, não lembram o que fizeram em vidas anteriores. Ainda bem. Porque se pessoas já têm problemas psicológicos hoje, observando o dia a dia, imagine se lembrássemos de tudo que fizemos em vidas anteriores. Porque éramos más pessoas? Não. Porque nós ainda estávamos num nível evolutivo inferior ao que estamos hoje. Então não podemos condenar os outros e nem a nós mesmos pelos erros que cometemos. Podemos sim, no dia de hoje, interpretar isso que eu errei, sei que errei e aprendi que não devo repetir o erro. Este é o grande lance. E esse é o modo de reequilibrar essas energias. Como eu reequilibro? Gosto muito da prática. Como eu reequilibro uma energia de desarmonia que eu gerei em outra vida, ou mesmo nessa vida? Gerando energias contrárias. Sim, Luciano, mas as mesmas energias, quer dizer que se eu chutei um cachorrinho e machuquei muito ele na vida anterior, eu vou ter que cuidar de cachorrinhos nessa vida? Não necessariamente. Deus é perfeito e é amor. E se Ele sendo amor,
Ele está sempre nos dando chance de sermos e reequilibrarmos as nossas dificuldades de uma forma energética. Isso significa o quê? Você não precisa fazer ou passar pela mesma situação a qual você gerou de desequilíbrio. Se você fez algum tipo de mal, você pode reparar isso ou amenizar isso nessa vida, sendo bom em outras situações. Quer trabalhando numa casa espírita, quer auxiliando crianças, quer auxiliando as pessoas do trabalho, quer sorrindo mais, estendendo as mãos, enfim, cada um sabe aquilo que pode fazer para ajudar. E isso significa então que o espírito não procede do espírito, ele vem evoluindo vida após vida. E são muitas vidas, muitas e muitas vidas. Esse slide aqui eu trago exemplificando de uma forma visual, como numa determinada vida, essa pessoa poderia ser uma pessoa religiosa. Nessa vida ela aprendeu tudo aquilo que foi possível, apreendeu, né? Guardou, gravou, né? Tudo que foi possível. Veio uma próxima vida, passou por situações diferentes. Passou por situações diferentes, mas com todo o conhecimento que ela obteve na vida anterior. E na próxima vida, sendo uma fazendeira, e na vida atual, como uma pessoa que hoje está trabalhando com um escritório, com vários empregados, e aplicando tudo isso que aprendeu nas vidas anteriores. Assim somos nós. Isto somos nós, a soma de muitas vidas. Por isso que nunca deveríamos nos menosprezar. Nunca deveríamos nos menosprezar, meus irmãos, porque dentro de nós mal sabemos a usina de energia, o potencial que está acumulado esperando para ser colocado em prática. E o Espiritismo, a doutrina espírita, esta maravilhosa, é uma das ferramentas que nos trazem essas explicações maravilhosas. E aí, lembramos dessa maravilhosa ferramenta chamada reencarnação, na qual, como foi explicado agora há pouco, nós temos todas as respostas necessárias para tudo isso que a gente precisa. Então, meus irmãos, a partir de hoje, se a dificuldade vier à nossa frente, se o irmão com problema vier à nossa frente, mesmo que a gente não consiga se aproximar dele, entendamos que ele está num nível evolutivo diferente. Ele tomou escolhas e caminhos diferentes do nosso. Portanto, ele não sabe o que eu sei. Ele não sabe o que você sabe. E qual é o senso de caridade que o Pai nos explicou, inclusive na parábola anterior que falamos? Caridade é amar. É estender as mãos. É entender que aquele ser não entende aquilo que eu entendo. Portanto, eu posso ajudá-lo. Nem que seja com uma oração, nem que seja com um bom pensamento, mesmo à distância, quando ele não permite que nos aproximemos. Então ele não é mais um bandido, ele não é mais um ladrão, ou qualquer coisa que muitas vezes a gente chama os irmãos. Ele é um ser que ainda não aprendeu e não passou aquilo que nós já passamos. E portanto, seria o nosso dever como irmão, de alguma forma auxiliá-lo, pelo menos de alguma forma. Ainda na parentela espiritual, nós devemos lembrar sempre que nós atraímos as pessoas, as energias, os lugares, as situações para exatamente aquilo que precisamos para evoluir. Gente, cada vez mais que a gente entra nessa imersão da doutrina espírita, cada vez mais que a gente se relaciona com os espíritos, nós temos a convicção, não é que acreditamos, nós temos a convicção que tudo é energia, o método que funciona de automatismo é energia. André Luiz não cansa de falar isso nas suas obras, não é? Nós atraímos exatamente para perto de nós, ou somos atraídos as pessoas e as energias que nós precisamos para a nossa evolução. Então, olha só que forte. Nenhum pai, nenhum filho, nenhum irmão está próximo ao outro por acaso. Porque debaixo do nosso teto, inclusive, ou
próximo ao nosso teto, nós temos as maiores ou os maiores algozes, muitas vezes, que nós mesmos criamos ou vice-versa. E tudo isso é muito perfeito, porque quando recebemos um filho, mesmo que ele tenha sido uma grande dificuldade nossa, um grande opositor nosso em uma vida anterior, nenhuma mãe, ou quase nenhuma mãe, podemos dizer assim, vai olhar para aquele ser e dizer: você foi fulano. Não, você é amor, eu quero te amar, eu quero cuidar de você. Então toda aquela energia que não teria, se ela visse aquela pessoa na forma anterior na sua frente, não teria como, no nível evolutivo que estamos, dizer assim: eu te perdoo e acabou. Veja, mais uma vez, a maravilhosa reencarnação nos traz a maternidade, onde os irmãos, os pais, os filhos são trazidos para que nós possamos, através do amor, tentar reequilibrar aquilo que nós mesmos estragamos no passado. Então, se você é daquela pessoa que vive com uma nuvem em cima onde tu anda, ó dia, ó noite, ó isso, ó... Hoje choveu, pá. Aí no outro dia sol, nossa que calor. E assim nós somos, todos os dias, não é verdade? Não muito mais, né? Já estamos aqui na Casa Espírita, já estamos entendendo que tudo que falamos e pensamos é energia, e energia se materializa, ela toma forma. Então é simples, quando nós entendemos essas leis, nós começamos a entender que, se nós estarmos todo dia dizendo que o remédio que eu boto na boca tem gosto amargo e não aguento mais tomar remédio, o que energeticamente vai acontecer com esse remédio? Me respondam. Pode dar uma dor de barriga, vai diminuir a intensidade de cura e outros fatores energéticos que a gente só vai notar com o tempo. Eu estou dando um exemplo de um remédio, mas é tudo isso, para tudo na nossa vida. Então, essa sensação da nuvem, nós podemos tentar, aí que está o espírita, quem começa a entender as coisas, é sempre buscar o lado bom das coisas. Onde tem chuva, pensa assim: está molhando as florzinhas que vão ficar bonitas no outro dia. Onde tem tempestades, a gente que estuda um pouquinho mais, está queimando a energia deletéria do espaço. Está limpando a psicosfera que os nossos pensamentos e as nossas mentes geraram à nossa volta, e se ficar num tempo muito forte, como acontece o fogo lá, André Luiz fala, nos Missionários da Luz, que tem que instalar aparelhos para queimar a sujeira dos nossos pensamentos. Se nós formos entender dessa forma, veja, e aí essa nuvem ela começa a se dissipar. Agora, meus irmãos, eu comento com vocês, não é fácil fazer isso, eu concordo. Não é fácil a gente, de um dia para o outro, tirar a nuvem que nós criamos de centenas de vidas, que nós vemos repetindo em vidas e vidas e vidas e idas, e esse círculo. Mas se nós nunca começarmos, nós não vamos ficar de pé em cima da bicicleta. Se nós não dermos as primeiras pedaladas, nós não vamos aprender a ter o equilíbrio. E a vida é assim, nós precisamos nos transformar a partir de hoje. Quanto tempo é? 15 minutos, 20, 10, 15 minutos. Tá, vou dar uma acelerada então. Fica à vontade. E para que a gente entenda mais esse processo maravilhoso, vocês vejam, normalmente o pessoal vem dar uma palestra lendo o Evangelho, e, na verdade eu estou abrindo para que a gente entenda realmente o que é a paternidade, o que é ser pai, o que é ser filho, para a gente dar o valor necessário a tudo isso. Porque não adianta a gente ler, decorar essas obras maravilhosas. A lição de hoje foi linda, mas nós precisamos também colocar em prática. No processo de reencarnação, o novo espírito se liga, adere à psicosfera da mãe pelo óvulo. Olha só, que interessante. Isso é uma pesquisa que eu fiz dos livros de André Luiz. Também tem na Gênese, no capítulo 11, página 214, enfim. É uma coisa que poucas pessoas conversam. Mas quando o espírito está para encarnar, aqui nós temos o papai e a mamãe, aqui nós temos o espírito que está no mundo espiritual. Quando ele vai reencarnar,
ele já é ligado energeticamente ao óvulo da mamãe. Como é ligar energeticamente? Os olhos físicos não enxergam, mas também não enxergam, alguns não enxergam o laço fluídico do desencarnado, do encarnado, não enxergam os espíritos, enfim, nosso aparelho sintoniza de acordo com a frequência que nós temos a sintonizar. Mas o que eu quis dizer com isso, ligado? Desde o início, muito antes da concepção, do ato sexual do pai e da mãe, esse espírito já está ligado energeticamente ao óvulo. Para que isso? Porque nós sabemos que o nosso organizador biológico, ou o nosso perispírito, que é o corpo espiritual da nossa vida anterior, vai formar o novo espírito, com a soma de tudo aquilo que nós aprendemos em vidas anteriores. Então, no mundo espiritual, aquele corpo que os videntes, que os médiuns enxergam, é o corpo espiritual, o corpo dos espíritos, chamado também de psicossoma, corpo dos espíritos, né? Vários nomes. Mas, basicamente, ele é a cópia, o nosso corpo físico é a cópia exata desse corpo, que é o corpo em que nós enxergamos através do mundo espiritual. E quando está no mundo espiritual, esse corpo se liga energeticamente ao campo eletromagnético do óvulo, fazendo com que toda a energia, todas as predisposições comecem a ser envolvidas nesse óvulo. E olha só o que acontece quando há a união entre o papai e a mamãe. São bilhões e bilhões de espermatozoides que vão em direção a esse único óvulo que já está envolvido pelas energias do ser que vai encarnar. E eu pergunto a vocês, qual deles será o que vai fecundar? O mais bonito? A mais bonita? A mais alta? A de olhos azuis? O que vai ser atraído para fazer a fecundação vai ser o que energeticamente é compatível ao campo eletromagnético, o campo espiritual do espírito que vai reencarnar. Então vejam a perfeição da natureza. Ele vai atrair aquele que tem o DNA, a cor, a altura, enfim, tudo o que for necessário para formar um novo corpo físico de acordo com o que o espírito trouxe de informação. Perfeito, não é? E eu estou inventando isso? Não. Isso está nas obras de André Luiz, está na Gênese aqui, que a união começa na concepção e não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo se liga por um laço fluídico, que naquele tempo não tinha eletromagnético, né? Que se vai encurtando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia: a criança entrou para o mundo dos vivos e dos servos de Deus. A Gênesis, pergunta 344 do Livro dos Espíritos. Temos também essa mesma explanação na Gênesis. Vejam só, mais uma vez a perfeição. Então quem são os nossos filhos? Não é o pai que cria o espírito de seu filho, mas não faz... ele mais não faz que fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Isso é um outro ponto que eu desejei inserir nessa exposição. Nós não podemos imaginar, meus irmãos, a importância que tem a criança, agora como pais e filhos, até os mais ou menos 7 anos de idade. Mais ou menos, que isso é muito relativo. Rapidamente, por causa do tempo até. Nós temos, até os 7 anos, quando reencarnamos, o nosso corpo perispiritual, o espírito que reencarnou, que está na barriga da mamãe, depois que ele vem, até os 7 anos, mais ou menos, não se completou digamos assim, uma expressão mais fácil de entender, o encaixe energético. Então ele está ligado ainda à vida anterior dele, ao mundo externo e espiritual e ao novo cachê ligado ao seu cérebro novo que foi dado no corpo físico. Então, por isso que é muito comum nessas idades ter o amigo que ninguém vê. É muito normal a criança sorrir ou falar coisas ou dizer que está vendo alguém, o vovô, a vovó. Muitas vezes não são coincidências.
São realmente essas percepções que o Espírito ainda está trazendo. E agora, por que eu falei tudo isso? Que enquanto o Espírito ainda não está mostrando realmente quem ele é, que leva em torno esses 7 anos, aí entra os pais, aí vem a filiação, a piedade filial, que a gente está tentando falar hoje. Nesses 7 anos, nós temos uma situação incrível. Nós temos o espírito da criança e nós temos os pais. O que os pais têm nesse tempo para fazer? Suprir com todas as informações, todas as proteções, todos os exemplos, principalmente, possíveis, para que esse novo cachê que está sendo programado seja envolvido com essas informações. Porque depois desse tempo, o que acontece? O Espírito começa a se mostrar quem ele é. Quem ele é mesmo. Se nesse tempo os pais não cumpriram a sua função, a grande probabilidade de eles se mostrarem quem eram em vidas anteriores não boas. Agora, se o amor, se o trabalho foi cumprido, o manto do amor pode cobrir em grande intensidade e aí sim os pais terão feito a sua função. Vejam a importância que os pais têm nessa etapa. E serão cobrados, porque é uma energia que terá que ser reequilibrada. Na pergunta 109, o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Responde, o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Essa demonstração que eu fiz ali com as mãos, também traz. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhes compete no mundo. Nessa idade ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetíveis de renovar o caráter, estabelecer um novo caminho na consolidação dos princípios da responsabilidade. Emmanuel. Então, quem são os nossos pais? Vou passar um pouquinho, rapidamente sobre a adoção também, que muitas pessoas, né? O que acontece com a adoção? Gente, é um mecanismo perfeito. Quantas pessoas, depois que adotaram um filho, que não tinham como ter filho, acabam tendo rapidamente? Às vezes no próprio ano que adotou. Tudo isso são energias que estão estagnadas. Isto, em alguns livros, é uma forma de amor, digamos assim, de grande intensidade. A adoção. Eu teria um texto bem longo para falar sobre isso, mas a gente passa para frente então. E aqueles pais que não são bons? Porque quando a gente fala de fidelidade, também tem famílias que os paizinhos não são muito bons, não é? Quem são eles? Por que são eles? Primeiro, algumas definições. Eles me deram a vida. Opa! Sem eles eu não estaria aqui. Algumas indagações, né? Eu não teria estado aqui com a oportunidade de progredir. Eu precisava nascer para me desenvolver. Olha, então, pode tirar tudo que ele fez de não bom? Isso é muito importante. Isso já nos poderia gerar caridade, se ele é uma pessoa que não está legal. Não é verdade? E os filhos? Os filhos serão pais. Lembremos disso. Não é verdade? Deus, Jesus, amor, caridade com todos os irmãos. Ora, se nós estudamos a doutrina, se entendemos que temos que ter caridade, por que não vamos ter caridade com quem está precisando naquele momento? Alguns pensamentos para que a gente releve as situações daquele paizinho que não é bom, daquela mãezinha que não é bom, né? E aí vem a parte do Evangelho que diz assim: honrar teu pai e tua mãe, para ter uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. O mandamento honra teu pai e tua mãe é uma consequência da lei geral de caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar os pais. Mas o imperativo honra implica em um dever. Isso são palavras do Evangelho. E há mais para com os pais, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que o amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência,
a descendência e o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de manter mais rigorosa todo o que a caridade determina em relação ao próximo. Infeliz, portanto, aquele que esquece da sua dívida para os que sustentam na infância, os que, com vida material, lhe deram também a vida moral, que frequentemente se puseram duras privações para assegurar-lhe o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desta vida presente, mas de maneira certa, noutra existência, que terás que sofrer o que fez os outros sofrerem. Vejam que eu deixei isso aí para o final da explanação, porque se a gente não entender tudo aquilo que a gente conversou antes, se a gente não pensar a maravilha de tudo isso que a gente conversou antes, podemos dar interpretações um pouquinho mais fortes para esses assuntos. Então hoje, lendo isso, a gente consegue enxergar de uma forma diferente. E assim a gente vai. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em seu tratado da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação com o princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada ideal. No fundo, há só um pai que é Deus e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus prometeu, bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te de que inúmeras vezes em que Cristo já aplicou misericórdia a teu espírito, isto atenua as sombras do teu coração. Observe em cada companheiro de luta ou dia de bênção, de uma oportunidade de atender o programa divino acerca da tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Deus já usou contigo, dando-te a nova ocasião de santificar e de aprender. Caminho, verdade e vida, Emmanuel. Essa bibliografia que eu utilizei para fazer essa exposição, e que possamos entender, a importância desse mecanismo que a reencarnação nos traz. Amar os nossos pais, as nossas mães de uma forma diferente, com esse entendimento. E se meu pai não está aqui? Se ele não está aqui, mas ele continua vivendo. Então, a situação é a mesma. Nós que estudamos a doutrina. Quando eu encerro minhas palestras, minhas exposições, eu dou uma dica. Quando vocês forem para suas casas hoje, abracem a primeira pessoa que passar na frente de vocês. Vão lá e dão um abraço. Puxa lá e aperta com força. Provavelmente, essa pessoa vai reagir assim. O que é que você quer? O que é que eu fiz? O que é que eu estou fazendo de errado? Não é verdade, meus irmãos? Provavelmente irá reagir dessa forma. Infelizmente, irá reagir dessa forma. Porque não deveria ser assim, não é verdade? Quando nós vamos para os nossos lares, deveríamos abraçar mais a mamãe, abraçar mais o papai, abraçar o irmão, a filha, filho, o amigo, a amiga, o cachorrinho que vem abanando o rabo e nós vamos lá dar um chute nele e dizer: hoje eu não quero conversar, não quero brincar. Não é verdade? Mas se mesmo assim, essa pessoa reagir dessa forma: o que é que você quer? Não fiz nada de errado. Mais uma sugestão. Olhe para ele e diga: eu estou me sentindo muito bem. Como eu estou me sentindo muito bem aqui, nessa casa, nessa energia, porque não pense em vocês. Vocês podem achar que eu estou passando energia para vocês,
que eu estou passando informações para vocês. Não. Quando estamos juntos, nós estamos trocando energia todo o tempo. Eu recebendo a energia de vocês e vocês recebendo a minha energia. E trabalhamos juntos dessa forma. Então, é uma troca. É uma troca perfeita. Responda a pessoa assim: estou me sentindo muito bem e gostaria que vocês também se sentissem. Que Jesus, modelo e mestre, possa iluminar seus lares. Hoje, quando chegarem em suas casas e abrir a porta, antes de abraçar, sintam que essa energia que essa casa proporcionou a cada um de vocês entrará junto. E ela estará lá com vocês. Muito obrigado, casa. Muito obrigado aos seus corações. Recebam um abraço.